Boa tarde, irmãos. Vamos estar falando um pouquinho sobre a maçonaria. Só um pouquinho. Isso é extraído do pensamento do padre Gabriel Mota, exorcista do Vaticano. Vai falar o seguinte, uma pergunta que fizeram para ele. Na sua opinião, que contribuição dá o ateísmo maçônico para tal instrumentalização? Ou seja, de relativizar a presença do diabo. Ou o próprio conceito. E ele responde o seguinte: substancialmente, a maçonaria, cuja finalidade e natureza não são facilmente identificáveis, exatamente porque ela é secreta, não está ligada à experiência de Deus e nem mesmo à figura do diabo, mas à ideia de Deus, das religiões, do templo e do culto de Lúcifer, especialmente. Ela mesma, de fato, se põe fundamentalmente como a religião, com iniciações, graus, ritos, lojas. Uma das formulações da maçonaria é proposta assim: porque a alma humana é semelhante a Deus, declara Joseph Forte Newton, que foi um dos mais autorizados ideólogos e sustentadores da maçonaria. E é dotada de poderes aos quais ninguém pode fixar os limites. É de fato e deve ser de direito livre. Portanto, segundo a lógica da sua filosofia, não menos que de acordo com a inspiração da fé, a maçonaria foi impulsionada a apresentar na história as suas questões pela liberdade da consciência, pela liberdade do intelecto e pelo direito de todos os homens de elevar-se sem temor e sem medo, todos iguais diante de Deus e da lei, cada um pronto a respeitar os direitos dos seus semelhantes. Esta honesta definição e proposição de liberdade, enquanto valor e direito, tem a sua fonte na semelhança da alma humana com Deus. É uma boa tentativa para motivar e garantir um conceito unívoco de liberdade, que, além disso, é uma finalidade prioritária da maçonaria. A afirmação "ninguém pode fixar um limite" é verdadeira, somente se esse ninguém for o ser humano. De modo que mesmo se a liberdade humana não tivesse nenhum limite, segundo Newton, o que a torna assim mítica, incontestável, divina. A afirmação, porém, é errada, se neste ninguém se inclui também Deus, porque o único que pode limitar a criatura é o Criador, Deus, o Absoluto. Resta, entretanto, o fato de que o maior número dos poderosos e dos sábios do mundo são afiliados à maçonaria. Ora, considerando como estão as coisas deste mundo, é ilusório considerar que a maçonaria aponte para libertar os seres humanos, a partir do momento que os poderes e os saberes condicionam grandemente o destino da humanidade e da história, orientando-lhe de fato para o pior, porque se substituem a Deus, melhor dizendo, né? Conhecemos, na verdade, o anjo de luz, que provou substituir a Deus, acabando por ser anjo das trevas, que age no segredo como a maçonaria, a máfia, a camorra e outras e outra e outras. Existe uma palavra aqui que ela é como se fosse uma palavra chinesa, não estou conseguindo ler, né? Mas é como se fosse referindo a um outro sociedade secreta também. Outra pergunta sobre a maçonaria. Aí aqui, só voltando um pouquinho, agora sou eu que vou falar um pouquinho, né? Aqui ele vai fazendo uma definição seguinte, de Newton, né? Foi um grande inventor, que era maçônico, e ele declarava essa questão do homem se nivelar a Deus, ou seja, a primeira tentação do demônio, né? E do primeiro homem e da primeira mulher, querer ser igual a Deus. Sem Deus, querer ser Deus sem Deus, ou seja, se antepor a Deus, ou seja, fazer o papel de Satanás. Infelizmente, essas ideias equivocadas, e aqui eu abro um parênteses, né? O demônio trabalha no mundo das ideias, e isso não é menos grave, porque é uma ideia que leva um jovem a se acabar na droga.
É uma ideia que leva um homem a cair no homossexualismo e às vezes permanecer nele e achar que não é pecado. É uma ideia que leva alguém a estar no adultério, permanecer no adultério e achar que é normal. É uma ideia que leva alguém a talvez querer cometer os piores crimes e achar que é normal. São ideias, ideias erradas, meias verdades. É isso que o demônio vai trabalhando, as meias verdades. Isso em qualquer âmbito que seja de pecado, né? O pecado da prática da feitiçaria, o pecado da prática do sincretismo, né? Voltado mais para macumba, o pecado da autossuficiência, o pecado da luxúria, o pecado da ira, por aí vai. O demônio vai colocando ideias equivocadas para que a gente vá se autodestruindo. Outra pergunta. Na sua opinião, existe um estado particularmente maçônico, no sentido de que nele se defenda ou promova e atue a ideologia maçônica? Não penso que conseguirei respondê-lo adequadamente. Creio não ser capaz. Mais do que indicar um, me parece poder indicar a razão pela qual uma nação possa acabar à mercê das ideologias desumanas, para dizer pouco. Ninguém conseguirá desbancar Deus, estou certo disso. Porém, se continuará a demolir o ser humano, como indivíduo e como coletividade. Se não se voltar a ter gosto pelo bem, sem deixar-se iludir e enganar pelo mal e pelos seus propugnadores. No entanto, quando o trem passa, não falta jamais quem suba a bordo. Muitas pessoas de qualquer nação são induzidas ao ódio, à raiva, à discórdia, ao descontentamento e se põe diante delas um bode expiatório. Deus, o cristianismo, a igreja. Como alternativa, eles propõem uma espécie de naturalismo neopagão, gnóstico, maçônico, ateu. Assim me parece que aconteça nos países mais descristianizados, onde são propostos relativismo moral, aborto, matrimônio homossexual, substancialmente o espírito pagão e gnóstico, que não fazem certamente progredir a condição humana. Muitos, como o escritor estudunidense Dembral, consideram esta proposta além de tudo positiva, para legitimar uma marginalização do cristianismo da vida sociopolítica e cultural de hoje. O Papa Emérito Bento XVI, visitando em 2008 os Estados Unidos na América, afirmou que os princípios que governam a vida política e social estão intimamente coligados com a ordem moral, baseada sobre o senhorio de Deus Criador, ou seja, o próprio Deus. Salientou Bento XVI da fé bíblica e seguramente cristã. Por outro lado, se quer negar a cultura cristã, que se desenvolveu historicamente na Europa e considerada sumariamente por muitos ultrapassada, para referir-se, não digo à civilização, mas unicamente ao capitalismo estadunidense, chinês e árabe, que não tem mais nenhum respeito pelo ser humano e pelo Criador. Então aqui é um pouquinho o que ele vai apontando, né? Onde a maçonaria ela vai reinando, vai abrindo espaço também para outras coisas, né? Para um possível ateísmo, para uma revolta contra a religião cristã, de modo especial a fé católica. Aí aqui a gente pode perceber que várias pessoas de várias seitas, né, principalmente os fundadores de várias seitas, são financiados pela maçonaria. Porque existe uma intenção da maçonaria de acabar com a fé católica. Então eles vão soltando bilhões e bilhões para quê? Para que as seitas possam se proliferando cada vez mais e vá minando a fé das pessoas para que elas fiquem confusas. Então, onde habita a confusão, ali habita a ação do demônio, né? Uma pergunta que foi feita também ao padre Gabriel.
O senhor tem medo do diabo e desta rede diabólica que é para ele como braço longo? Aí ele responde: Deus é e permanece comigo. O maligno existe, mas teme nosso Senhor. A verdadeira fé, a oração, são ocasiões formidáveis para testar-nos contra o demônio. Sabes que o diabo é um espírito no sentido de que não é vinculado pelo corpo. Portanto, é superior também ao exorcista enquanto inteligência e força. O exorcista, consequentemente, não é um temerário, não o desafia. Se o fizesse, isso equivaleria a jogar com fogo. De resto, não se encontra uma razão para fazer isso. Sabe, porém, por experiência direta, que o diabo ataca. Como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, como cristão, sacerdote e ainda mais como exorcista, é todavia garantido e se sai bem para defender-se dele. Também o simples cristão que vive na graça de Deus e reza mais intensamente está bem equipado e forte para enfrentar o diabo. Como foi dito, o demônio não tem um poder para tomar sua alma, embora possa fazê-lo um mal físico, mas em tal caso, não muito mais do que isso. Seja o exorcista ou simples batizado, estão seguros quanto mais têm consciência de serem amados por Deus, Pai, Filho e Espírito Santos, protegido pela Virgem Santa, pelos anjos e pelos santos. Em soma, estão do lado do mais forte e do mais atraente. Que é um pouquinho sobre a ação do demônio e um pouquinho sobre a opinião do Padre Gabriel sobre a maçonaria.